Tricolor faz o último amistoso, aliás, o último treino antes de enfrentar o São Francisco, enfrentando também a chuva lá no Marinho Monte. Choveu muito ontem à tarde. Já o São Francisco entra desfalcado. E há quem diga que o time vai usar muitos jogadores da base. Claro que isso não é uma versão oficial. O que é oficial é que o São Francisco, entra desfalcado. Principalmente o Júlio César, que é o cérebro do time, não entra em campo, cumpre suspensão automática porque foi expulso no jogo contra o Vasco. Pela Libertadores, o Flamengo enfrenta hoje o Bolívar e a Altitude de La Paz. Exatamente. Enquanto isso, as meninas do Atlético se preparam para enfrentar o Porto Velho na próxima semana, aqui em Rio Branco, pela Série A3 do Brasileirão Feminino de Futebol. É uma missão muito difícil. Perderam de 5 lá em Rondônia. Tem que reverter o quadro, vencer de pelo menos de 6 gols de vantagem. Ou 6-0, ou 7-1, por aí vai. É difícil? É. Possível? É possível. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Diário do Esporte, que está apenas começando, nesta quarta-feira, 24 de abril de 2024. São 12 horas e 36 minutos. Boa tarde, Jamile Romano. Boa tarde, Muniz. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aí de casa, também do nosso canal no YouTube, Jornal O Rio Branco, e que nos segue nas redes sociais com O Rio Branco. Boa tarde, Damião. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Damião Viana, que faz parte da equipe de esportes da Difusora FM, da qual também faço parte. E aos poucos a gente vai transformando aqui o programa Diário do Esporte numa extensão da Difusora. Né? Um dia o Fernandes, outro dia o Damião, o Paulo também participa às vezes enviando vídeo. Daqui a pouco o Casas também volta. Aliás, o Casas foi ao lado do Márcio, os fundadores desse programa, há alguns anos. Ele está apenas voltando, ele já existia, né? Estava adormecido, está de volta. Jamile Romano, diga pra gente só a manchete dos seus destaques, só as manchetes. Nós vamos falar de Libertadores, o jogo do Flamengo contra o Bolívar. O Flamengo que vai entrar com apenas 3 titulares, o Tite aí com muitos desfalques, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também do Brasileirão Série D. Os times daqui, Rio Branco e Humaitá, já têm jogo definido, data para estrear no Brasileirão Série D. E do Atlético Feminino, as meninas que já têm data, né, de jogo. A gente vai falar um pouco sobre essa rodada que acontece na segunda-feira. Muito bem, eu vou chegar aqui para mais perto do Damião. Cumprimentar mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Muniz. Estamos juntos. Damião Viana, evidentemente que há um mês o Independência não figurava entre os favoritos, né? Não. Não figurava entre os favoritos eram Rio Branco e o Humaitá. E eu dou motivo de sobra para quem pensava assim. Só que depois daquela virada sensacional para cima do Andirá, muita gente passou a acreditar que o Tricolor, a exemplo do Torão e do Estrelão, também poderia chegar, né? Sem falar no Galvez e também no Vasco, que apesar de não estar na liderança, o Vasco foi um time muito, digamos assim, regular nessa competição, né? Sempre esteve disputando ali de igual para igual com os grandes times também, como o Rio Branco, o Independência, apesar de ter perdido as duas para o Independência, mas não foi nada fácil, nenhuma das duas partidas que o Vasco perdeu para o Independência. É isso? Cobrou caro, né? Muito caro. Aliás, no primeiro jogo, na estreia das duas equipes, o Vasco começou perdendo e aí no início do segundo tempo o Vasco empatou e logo em seguida, logo depois, aos 5 minutos, teve um pênalti ao seu favor e o Daniego não teve a tranquilidade, né, e talvez sorte, para virar o jogo, porque se vira ali, a coisa poderia ter se complicado para o Independência. Isso. Na verdade, Muniz, falando-se de Vasco da Gama, o Vasco tem uma sobrevida dentro da competição. Quem achava que
já estava definido o campeonato, se surpreenderam. O campeonato acreano deste ano está sendo um campeonato diferente e um campeonato agradável, né? Bom se o torcedor estivesse acompanhando esses jogos dentro do estádio Florestão, com todas as limitações do gramado, mas os jogos têm sido jogos bem disputados. E o Vasco, se fôssemos fazer aqui uma avaliação que nós conversamos em outros programas em relação a esse campeonato, jamais poderíamos chegar à conclusão de que o campeonato acreano estaria na condição que está. Porque na última rodada, todo mundo já estava certo de que o Rio Branco já tinha conseguido aí a vaga para as competições nacionais do ano que vem e seria o provável campeão. Você tem razão. Né? Ano passado, né, digamos assim, nessa fase do campeonato, a gente já sabia quem era o campeão. Sim. E praticamente quem era o vice. Porque teve um time que ele conseguiu avançar, né, e deixar os demais para trás. Esse ano está diferente. Nós vamos para a última rodada sem saber quem é o campeão. Entenda que o jogo de amanhã, as duas partidas de amanhã, pode definir o primeiro, o campeão. Mas pode também aguardar a segunda vaga para o jogo da sexta. Para o dia seguinte. O dia seguinte. Pode acontecer. Isso Dependendo. mostra Aí é uma combinação de resultados, que há né? um nivelamento muito grande entre as equipes. Sim. Né? E é um campeonato de surpresa. Quem diria, claro, que o torcedor do Tricolor automaticamente estava confiante que o Independência poderia sim vencer a partida. Mas a diretoria do Rio Branco, o torcedor do Rio Branco, tinha certeza que naquele jogo o Rio Branco iria sagrar-se campeão, naquele dia. Na tarde de domingo. Na tarde de domingo. Tanto que deve ter preparado a festa. Alguns colegas da imprensa, em de gozação, falando que o churrasco não aconteceu. Jogaram água na churrasqueira, foi isso? Mas o Rio Branco tinha motivo disso só para preparar a festa. Claro. Se estava a uma vitória da conquista, por que não preparar a festa, né? Lógico. E eu acho que isso aí não é nada de, digamos assim, querer menosprezar. Não, claro. É preparar. Agora, o que aconteceu Se vai acontecer a festa é outra coisa, não, né? Aí a festa programada não aconteceu. Sim. O que aconteceu, na verdade, foi a festa que não estava programada, no caso do Independente. Não, e aí colocou o Independência numa condição favorável dentro da competição. Muito Hoje, favorável. se tem um time dentro desse segundo turno do Campeonato Acreano que está tranquilo, se chama Independência. Você diria que no percentual de 0 a 100%, o Independência está com 60% de chance e os outros 40% ficam divididos entre Eu vou mais além, tá? Muniz. Na minha visão, o Independência... Você dividiu o resto os 40 com os demais. Com as outras equipes, as outras 4, no caso. Só tem chance aí o São Francisco. Só o São Francisco que é o que enfrenta o Independência. Aí eu te digo 100% de chance, porque o São Francisco, já por não ter mais compromisso nenhum, nada, né? Já vem derrotado, entendeu? Sem nenhum. Então, olha, motivação. Para a equipe do Independência perder a vaga na Série D do ano que vem, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, só se perder por WO. É futebol. É futebol. O Independência só não se classifica se não entrar em campo. Mas eu digo... E não é menosprezando, não é menosprezando a equipe do São Francisco, porque existe a questão emocional, né? Que motivação tem o jogador do São Francisco hoje? Nenhuma. A prova é tanta que tomou 5 no último jogo do Vasco. 4, perdão. É porque o Vasco teve um jogo que ele ganhou de 5, né? Foi. E aí eu acabei ligando verdade, essa partida. O Vasco poderia até ter feito mais, mas a ansiedade dos jogadores acabou prejudicando. E precisava fazer gol, né? Porque fazer gols, né? Não é isso? Porque ele devia. Ele entrou em campo devendo gol. Mas zerou. Tá tranquilo em relação a isso. Tem que fazer mais gols se caso acontecer algo fora do combinado, no combinado no sentido do que está por acontecer nas duas partidas de amanhã. O que foi surpresa também, na minha opinião, aliás, 2 surpresas. Olha, eu falei combinado aqui, mas não tem nada. Eu não sou nem presidente, nem técnico, nem nada de time algum. Eu estou só aqui como falando de esportes. Na minha opinião, houve também, só pegando a sua carona com o campeonato das surpresas, também foi surpresa. Na minha opinião, eu quero saber a tua, a ausência da ADESG no hexagonal final. Sim. E a queda do Atlético Acreano. E mais ainda, pelo futebol apresentado, também a queda do Andirão. Vamos por partes, né? Eu imaginava no início, o planejamento, né, essa montagem dessas equipes,
ADESG, Sena, com apoio da prefeitura. Duas prefeituras. Né, duas prefeituras. Na minha opinião, eu imaginava que a equipe do ADESG, Sena, podemos usar ADESG Sena, seria uma das equipes que iria brigar pelo título. Não, todo mundo né? pensava assim. Me surpreendi com, com o início da competição e os jogos que a equipe do ADESG realizou. Né? Por quê? Porque quando se tem planejamento, Muniz, a coisa tende, pelo menos a tendência é que seja melhor. Né? E eu imagino, na minha humilde opinião, eu via que a ADESG estava se planejando, porque tinha investidores. Né? Quando você fala da Prefeitura de Sena, o prefeito sempre ali acompanhando a equipe e fez os investimentos que dava de ser feito na época. Quinari, da mesma forma, era uma equipe para estar hoje brigando pelo título. E na estreia, embora tenha empatado com o Andirá, mas fez uma boa partida. Sim. Perdeu muitos gols e tal. Certamente aquilo ali fez falta. E aí depois o time tentou se reabilitar, vencendo o Rio Branco na terceira rodada, na quarta rodada, na terceira mesmo. Vencendo não, empatando com o Rio Branco. Empatando, melhor dizendo, empatando. E aí não conseguiu. Não deu liga, né? Não deu liga. Exceto quando você tira ali o Plácido de Castro, que optou por um time caseiro, e o Nauas também, foi o time que mais valorizou a prata da casa, foi o ADESG. Conseguiu montar um bom time com os jogadores daqui. E tinha um bom treinador. O Zé Marco é um bom treinador. É um treinador para a nossa região diferenciado. Mas não conseguiu colocar em prática aquilo que era conversado. Porque assim, tu conversar uma coisa fora de campo é uma coisa. Agora, tu conseguir transferir para dentro de campo é outra coisa. É outra história. São 12 horas e 47 minutos, faltando 13 para as 13. Jamile Romano, qual é o seu primeiro destaque agora? Antes do meu destaque, eu quero lembrar ao pessoal de casa que a gente também está ao vivo no nosso canal no YouTube com o Jornal O Rio Branco, e agora a gente tem um número no WhatsApp que você pode interagir com a gente, como nosso convidado, através do número 68999050260, repetindo 68999050260. Vamos lá, agora a gente vai falar de Libertadores. Hoje, quarta-feira, o Flamengo entra em campo pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida é contra o Bolívar em La Paz. A bola rola a partir das 19h30, horário aqui do Acre, e é válida pelo grupo E da competição. O Flamengo segue em busca do tetracampeonato da Libertadores e após empatar com o Palmeiras no Allianz Parque, o Flamengo vai viajar bastante desfalcado para esse jogo. O time entra em campo com 9 desfalques confirmados. Isso porque a comissão técnica rubro-negra decidiu poupar Varela, Ayrton Lucas, o Eric Pulgar, o Arrascaeta e o Pedro. Além disso, o atleta Alan, ele possui traços falcêmicos, condições que podem prejudicar a performance do atleta em altitude. Já Léo Pereira apresentou um quadro viral e o Cebolinha, com uma lesão na panturrilha direita, também é desfalque do time. Por fim, tem o Gabigol também, né, que já está suspenso do futebol. E essa é a lista extensa de ausências do Flamengo. Com tantas alterações, o Flamengo deve enfrentar o time com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, David Luiz, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. É isso, Muniz. O Flamengo está aí com 4 pontos de saldo, empatou o último jogo contra o Milionários e teve uma vitória contra o Palestino de 2-0 em casa. 3.640 metros é a altitude de La Paz. Sabe qual é a altitude do Rio de Janeiro? Imagina aí. Na mente aqui não vai. 2 metros. 2 metros, né? É praticamente igual ao nível do mar. A altitude, gente, é a diferença lá em relação ao nível do mar, né? É a altura. A altura, é isso. Difícil, jogo difícil, hein? Difícil. E o Flamengo vai com 9 desfalques. Depois não reclame se perder a invencibilidade e a vergonha lá pela Bolívia. Me permita. Sim. O Flamengo ele vai com desfalque relacionado ao elenco que tem, Sim. né?
Mas se você observar esses jogadores que a Jamila acabou de trazer aqui pra gente, jogam esses jogadores, eles são titulares em qualquer clube que eles, no Brasil ou aqui no nosso continente. Qualquer equipe, esses camaradas, eles são titulares. Então o Flamengo ele tem a equipe principal, tem uma outra equipe que também seria principal e tem um elenco que realmente é invejável para qualquer equipe. O Flamengo, mesmo sem os seus jogadores principais, eu acho que não vai trazer um resultado envergonhoso para a torcida do Flamengo, não. E um detalhe, ó, se você é um flamenguista exigente como eu, posso dar uma dica? Não assista ao jogo que você vai ter muita raiva hoje. Será, Muniz? Vai. É porque você é exigente demais. Aí você vai ver por que existem os reservas e os titulares. Eu vou fazer o seguinte, se eu vier no programa amanhã, eu venho com a minha blusa do Flamengo, tá certo? No passado, por conta da vitória. No passado, os jogadores reservas entravam e davam a vida. Eu lembro um jogo contra o time da Cidade do Aço, lá, Volta Redonda. Volta Redonda. Flamengo e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. O Zico não entrou em campo. Estava desfalcado. Quem jogou com a camisa 10 foi o Tita. Quantos gols o Tita marcou nesse jogo? Chuta aí. Eu não vou lembrar, não. 5. Mas não era na minha época, será que era? Então, e olha, era reserva. Camisa 10, 5 gols. Tita, né? Mas os caras reserva de hoje, você vai ver a tristeza. Anota aí. Mas vai ver o jogo morno. Os caras não querem mais brigar por e vaga. E aí com aquela desculpa, a altitude. É uma boa desculpa, claro. Que é uma mas a desculpa. altitude de La Paz é pesado. Né? Botafogo... Aliás, aquilo ali é algo desumano, viu? Não só La Paz. O Flamengo vai pegar a altitude de La Paz, mas parece que o Botafogo também vai pegar a altitude, né? Mas essa é uma das maiores. Lógico. Em relação a... 3.640 metros. La Paz é muito grande. Mas, Muniz, eu tenho um irmão, por nome de Paulinho, foi campeão pelo Vasco em 99, né? Acho que foi 99. Atacante. Hoje 2002, Márcio, 2002. Márcio e telespectador, eu não encontrei um jogador nesse campeonato que tem mostrado serviço igual o Paulinho quando jogava no Vasco, em 2002. Não, eu não vi ainda nesse campeonato nenhum atleta. Ele foi muito bem ali, ele fez a diferença ali. Foi. E eu vou te falar, uma jogada que resultou no gol do Independência, que classificou, que botou a Independência na condição que colocou, aquilo ali Paulinho fazia quando estava no Vasco da Gama. Ele pegava a bola na ponta e saía com ela, levando. Fala do gol do Leozinho. Ele saía levando, e não tinha negócio de porrada, ele passava. Eu acho que quem lembra do campeonato da época, lembra muito bem, foi o que levou ele para o futebol boliviano. Terminou o campeonato, foi campeão, surgiu a oportunidade de ir para a Bolívia, e ele jogou numa das maiores equipes da Bolívia, que é o São José. E Oruro. Aí eu ia falar da altitude. Oruro também, a altitude é lá em cima. Para você ter uma ideia desse período agora, eu acho que lá deve chegar em torno de 10, 7, de 7 acima graus de frio. Lá neva, né? Então é um lugar muito... E o camarada consegue se adaptar. Então eu acho que o jogador ele tem que se adaptar ao clima. Com certeza. E tem que jogar bola, porque ganha para isso. Claro. Depois do intervalo comercial, você vai ver como as meninas do Atlético estão se preparando para tentar reverter esse quadro, muito difícil. E ainda hoje, você vai ver como foi o último treino do Tricolor de Aço antes de enfrentar o São Francisco amanhã no Florestão, podendo sagrar-se campeão 25 anos depois. Agora são 12h53. Até já.
Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Diário do Esporte ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também você do interior. Você de Bujariri, Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nessas cidades, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos assiste, você nos prestigia através da NET, HDTV, canal 15, aí você precisa ter um pacote básico de internet, ou então diretamente pela internet, por meio do portal riobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. São 12h56, faltam 4 minutos para a 1 da tarde. Jamile Romano, o que mais o pessoal precisa fazer e deve fazer para interagir conosco? Basta nos seguir nas redes sociais com o Rio Branco e também no nosso canal no YouTube, onde a gente está sempre ao vivo com toda a nossa programação, com o Jornal O Rio Branco. E agora a gente tem um contato no WhatsApp que você pode interagir diretamente com a gente e os nossos convidados através do número 68 999050260, repetindo 68 999050260. Legal. São 12 horas e 57 minutos no Acre. Boa tarde para o meu amigo Roberto da Princesinha, que essa hora já está de braços abertos. Evidentemente, ele e toda a equipe, com o restaurante à disposição para você almoçar com tranquilidade e pagar apenas R$ 28,00. É o prato do trabalhador, antecipando aí ao feriado do Dia do Trabalho. Boa tarde, então, para você, meu amigo Roberto e toda a equipe. E à noite tem muito mais opção para você. Tem a muqueca capixaba, muqueca baiana, tem a muqueca acreana, que na verdade é a peixada, né? Muito bom para você, a caldeirada, né? Isso mesmo. E outros pratos à sua disposição lá no restaurante Pizzaria A Princesinha, no centro de Rio Branco, ali atrás da Catedral, não tem erro. Bom, chuva, muita chuva ontem à tarde e o Independência treinou normalmente lá no Marinho Monte. Foi o último treino antes do jogo de amanhã contra o São Francisco. Vamos ouvir primeiramente o goleiro Mimito, que oscilou, né? Esteve muito bem, mas naquele jogo contra o São Francisco ele estava totalmente desconcentrado. Depois se reabilitou e continua com a mesma confiança junto ao treinador Eric Rodrigues, que também é o gestor e diretor. Vamos ouvir então, primeiramente, o goleiro Mimito, o João Vitor. Primeiramente, bom dia a todos, né? Já foi mais uma preparação para o jogo de amanhã. Estamos bastante focados, bastante motivados. E o que esperar do Independência amanhã é garra, determinação, bastante vontade, que não vai faltar. Jogamos bem contra o Rio Branco, mas sabemos que cada partida é uma partida diferente. Já trabalhamos as estratégias para chegar amanhã e fazer uma boa partida lá. Pois é, o goleiro Mimito, presença assegurada amanhã lá no gol do Tricolor no jogo contra o São Francisco. Vamos ouvir agora o Juan, o capitão do time, o camisa 10, um dos 4 que estiveram no ano passado nesse time do Eric, que foi terceiro colocado no campeonato 2023. Vamos ouvi-lo então, Juanzinho. Boa tarde a todos. Muito feliz, né, de estar mais uma vez aqui participando do campeonato com o treinador e com todo esse grupo maravilhoso. As expectativas são as melhores possíveis, né? Ano passado, infelizmente, não conseguimos sair com o resultado que queríamos, mas acho que serviu como aprendizado e, graças a Deus, teve consertos esse ano que não erramos, né, os mesmos erros do ano passado, que eu acho que foi fundamental para o nosso crescimento e para a nossa chegada no último jogo com a possibilidade de ser campeão e com a vaga para a Série D e o acesso, que é o nosso principal objetivo. Joga muito o Juanzinho e é um atleta completo. Ele é meio atacante, ele ao lado do Catatal, que é o lateral esquerdo, do Kaká, que é meia, ao lado dele ali com a meia direita ou meia esquerdo, e também o Bernardo, que não é titular, mas entra e dá conta do recado. São os 4 remanescentes daquele elenco do ano passado que ficou em terceiro lugar, né? O Juanzinho, presença também assegurada amanhã. Vamos ouvir agora de Juanzinho, a gente continua no diminutivo ainda. Agora o Lequinho, que entrou bem no lugar do Eric e também conseguiu a confiança junto ao treinador. A expectativa para esse jogo é a melhor possível. Fizemos
uma semana boa de trabalho. Após o jogo do Rio Branco, tivemos um bom descanso. Acho que o professor Eric Rodrigues conseguiu implementar aquilo tudo que ele queria. E a expectativa para esse jogo é a melhor possível, que possamos sair com resultado positivo, porque é muito importante para a instituição e para todos nós. Pois é, completando então, vamos ouvir agora o treinador, gestor e diretor do Independência, Eric Rodrigues. Finalizamos nesta quarta aqui os nossos trabalhos com o Recreativo, um rachão bem animado, bem gostoso, como sempre são os nossos pré-jogos. Vamos para um jogo contra o São Francisco com muito respeito pela equipe do São Francisco, que apesar de não ter mais chance de brigar pelo título, nem pela vaga na Série D, mas é uma equipe que tem um futebol de qualidade. A gente já vem acompanhando, eu acompanhei 2 ou 3 jogos deles e a equipe é uma equipe de qualidade, apesar de não contar com o seu capitão, parece que tem 2 jogadores machucados, mas eu falo sempre para a minha equipe que a gente tem que focar no nosso trabalho, na nossa equipe. E a equipe está pronta, disposta para fazer aquilo que a gente fez desde o início quando a gente chegou aqui esse ano. Eu sempre falei que a equipe de Independência, o torcedor de Independência podia esperar muito empenho, muita entrega, muita vontade dos nossos atletas e isso aconteceu durante toda a competição até aqui. Não será diferente nessa última partida. Quero lembrar o torcedor que vai para o estádio para torcer para a gente, mas entendendo que não tem nada ganho, tá? Futebol é o único esporte que nem sempre vence aquele que entrega uma superioridade na partida. E nós tivemos exemplo disso na nossa partida contra o Maitá, que fomos muito melhores e não ganhamos o jogo. Então a gente está muito atento, muito concentrado para essa partida. Mas tenho fé e tenho certeza que o Papai do Céu vai abençoar e nós vamos sair amanhã de campo com um resultado positivo e podendo aí entregar esse título aí que a torcida do Independência espera aí por 2 décadas e meia. Nós vamos poder estar concluindo o nosso trabalho com sucesso, com êxito aí nessa fase final aí, tá? Quero dizer para você, torcedor do Independência, amanhã, né, nesta quinta, às 17h30, no estádio Florestão, não percam, Independência Humaitá, vamos juntos rumo ao título. Ô, Damião, você entrou na equipe de esporte da Difusora há pouco mais de 15 anos, né? Isso. Então você nunca viu Independência sequer disputar o campeonato de fato. Ser vice, né? Não, enquanto cronista esportivo não, mas... Você viu Independência sendo saco de pancada. E ficar fora, né, da competição, né? Isso. A partir de quando você acreditou que era possível a Independência mudar a história e esses jogadores entrarem para a história do clube? Como diz a equipe do Independência, se a gente voltar um pouco aqui, no retorno do Independência ao Campeonato Acreano, Isso. sempre... É bom a gente lembrar o seguinte, a Independência nunca foi rebaixado, né? Não. A Independência passou um período sem disputar a primeira divisão. Isso. E aí quando você passa mais de 2 anos, é obrigado a voltar na série B. Isso. Foi o que aconteceu. Ele voltou, não conseguiu retornar no mesmo ano, mas no ano seguinte conseguiu ser campeão e voltar à primeira divisão. Foi o que aconteceu. O que eu ia falar era o seguinte, em relação à Independência. Quando a Independência retornou, trouxe alguns atletas, inclusive trouxe uma equipe pronta, né? Mas nessa vinda desses jogadores, eles não deram resposta dentro de campo. Então, ali começou uma história dessa equipe de Independência. Agora veio muitos atletas de fora. Inclusive, Independência, a sua grande maioria são jogadores que vieram do Rio, né? Sim, sim. Com isso, o que acontece? Nós temos percebido dentro da competição... só tem um acreano lá agora, que é o Shalom, que é meu sobrinho, e que fez base... Também estava fora, né? Estava fora, estava morando em São Paulo. Que fez base no Rio Branco. Então, com isso, a equipe do Independência, nos jogos, nós temos percebido, o crescimento dessa equipe. São jogadores novos, né? Jogadores que... A maioria, um pouco mais de 20 anos. Não é isso? Não é o caso do Leozinho que fez o gol, que colocou o time... Já tem 21, né? 21 anos. 21 anos. Quer dizer, um jogador que está começando aí. Tem toda uma história. O que é o zagueiro que participou de todos os jogos, é o único que participou de todos os jogos, também tem só 21 anos. Então, é um time novo. Muito novo. Com isso, aí a pergunta que muita gente faz,
Por que o Independência cresce muito no segundo tempo? Porque as outras equipes, os jogadores se cansam. Né? Eu assistindo o programa, estava aqui o treinador do Independência, e não, o nosso time, ele cresce muito no segundo tempo. Claro, são jovens, né? São jogadores que têm fôlego, têm gás, e aí assim, se esses atletas são bem preparados, automaticamente eles vão aguentar bem os 90 minutos. Com isso, o crescimento do Independência no segundo tempo. Primeiro tempo está equilibrado, está todo mundo com o mesmo fôlego, com o mesmo gás. Não vou falar novamente do campo, o campo está ruim para todo mundo, mas para quem tem mais pernas, no decorrer da partida, tem tendência de ficar firme, melhor no segundo tempo. Então é o caso do Independência. Por que eu acho que a gente estava falando em off, por que na minha visão o Independência é campeão? Né? Vai ser campeão? Por conta disso. Porque a equipe do Independência tem jogadores novos, né? Talento ali, jogadores talentosos, tem demonstrado durante todo o campeonato, já sofreu, né, em alguns jogos, mas conseguiu superar as dificuldades e aí está como líder da competição e provavelmente a equipe do São Francisco não segura, não tem como segurar o Independência no jogo de amanhã, eu acho. Perdão, é verdade, Independência, né? Amanhã, no jogo de amanhã. Então, automaticamente, eu vejo assim. O Damião, tem motivação. Damião, claro que o jogo mais difícil para o Independência nessa competição foi o jogo de domingo contra o Rio Branco. Sim, isso aí seria. O grande gigante do nosso futebol. Um dos gigantes, né, do nosso futebol. Nós não falamos, mas na Agora, o jogo mais complicado foi aquele diante do Andirá, ainda na primeira fase, quando o Independência precisava vencer para poder assegurar a classificação. E para mim, o jogo mais fácil vai ser esse jogo de amanhã. O jogo mais fácil do Independência isso, né? Vai ser o jogo de amanhã. Pelos motivos que você já expôs aí. Né? O São Francisco é um bom time, claro que é. Mas não tem motivação para jogadores, bons jogadores e tal. Mas perde o Júlio César. O Carlos Augusto também não deve entrar, dificilmente vai entrar em campo, porque ele saiu na maca. Desmotivado, ninguém faz nada. Desmotivado, ninguém faz nada. Até aqui, você para trabalhar aqui, apresentar o programa Diário de Esporte, tem que ter alguma motivação. Sem motivação, não vai acontecer nada. Agora tem outro detalhe também, Damião. Do ponto de vista técnico, você comparando cada jogador, do goleiro ao ponto esquerda, o nível está mais ou menos o mesmo entre esses 6 times. Sim. Os que conseguiram ir para o segundo turno, na minha opinião, não sei se você concorda, do Independência para os outros, é que o Independência tem um banco melhor do que eles, inclusive do próprio Rio Branco. Sim. Você lembra que o Independência fez um jogo de reservas contra o Rio Branco também com as reservas? Agora eu tô falando... E ali você viu a diferença. Eu quero te fazer uma pergunta. Esse menino que fez o gol, entra todo tempo no segundo tempo. Ele entra no segundo tempo. Será que esse garoto ele tem o perfil de entrar no primeiro tempo, jogar os 90 minutos e render o que ele tem rendido no segundo tempo? Porque tem jogador que é jogador só de segundo tempo. Ele é o jogador de segundo tempo. Para incendiar o jogo. Então precisa ser trabalhado até a questão de futuro, né? Importantes, né? Mas no segundo tempo. O gol contra o Galvez foi importantíssimo, porque se ele não faz aquele gol, o Independência não estaria na condição que está hoje. E esse domingo, então, foi mais ainda, diante do maior rival do Independência. Então o treinador já percebeu que ele é o 12º jogador. Né? Ele entra em todos os jogos. Ele entra em todos os jogos. O Kaká também, que divide ali com os outros no meio de campo. O Kaká, ele entra depois, mas não é considerado. Mas você conhece melhor os atletas do Independência. Tu achas que se botar jogador no início do jogo, ele vai render o que ele rende no segundo? Eu acho que no provavelmente caso do Lequinho, não. Não, né? Do Kaká, não. O Kaká, ele joga a qualquer tempo. Mas é porque ele é muito explosivo. E o que acontece? Quando ele pega um time, em tese, mais cansado, ele vai para cima mesmo, deita e rola. Normal. Agora, eu te digo uma coisa. Vai ser um jogo fácil para o Independência amanhã. Pode ter certeza. Vai ser um jogo fácil. Ou não. Eu acho que vai ser o jogo mais fácil que o Independência vai disputar dentro da competição. Sim. O jogo mais fácil. Eu vou cravar isso aqui. Placar. Olha, se não for passado de 3. O Jamile vai, no finalzinho, vai dar o placar dela. Olha, é o seguinte, semana passada... Eles me sacanearam dizendo que eu não errei nada, que eu não acertei nada do placar. Não acertou mas o Márcio acertou tudo. Eu não acertei, mas veja bem, eu não acertei, mas eu falei, está gravado. Tem 2 times invictos. Um dos 2 pode rodar. Foi o que aconteceu. Um dos 2 rodou. Olha, semana passada,
Eu falei que se caso desse errado, eu ia trazer, tá aqui, ó. O meu compromisso tá aqui. Tá aí, Eu disse, não disse, Jamile? Disse. Aqui, ó. Disse e cumpriu. Disse e cumpri, tá aqui, esse aqui, ó. Óleo natural de avestruz. Rica em ômegas. Em cápsulas. Em cápsulas. Se os atletas, Márcio, se os atletas tivessem tomado isso Qual foi, aqui, Márcio? se tivesse tomado isso aqui, o rendimento era outro. Não, o Independência tomou. Então, é por isso que está na Por isso frente. que É ganhou por o jogo do Rio isso. Branco. Aqui, ó, eu falei, tá aqui. Eu não acertei, mas tá aqui, O ó. Márcio acertou todos. O único que acertou foi o Márcio No no jogo placar. contra o Maitá, o Independência não tomou o óleo natural de avestruz. O que Não, aconteceu? O time perdeu a invencibilidade. Rapaz, tá aí, é só dar uma passada em qualquer farmácia, meu amigo. Você vai ter lá, ó, 4 ômegas. Ômega 3, 6, 7, 9, vitamina A, vitamina E. Você que sofre aí, pode falar? Pode. Problemas depressivos, estresse, cansaço, distúrbio, perda de memória, colesterol alto, triglicerídeos, artrite, artrose, dores reumáticas, não está dando mais conta do recado em casa, é porque quer, né? Porque tem o Teseus 30, que já qualquer farmácia que você for, você vai encontrar. Você toma o Teseus com óleo natural de avestruz, que é rico em ômegas, acabou em disposição. Pode ir que vai dar certo. Vá para a academia, vá fazer uma caminhada e tome isso aqui que você vai ter mais disposição. Olha, é o que eu sempre digo quando eu estou fazendo a propaganda do Teseus na rádio. Na hora H você não vai bater fofo de jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Tá aí, ó. Tá dado o recado. A Jamile vai ser, a partir de hoje, a garota propaganda do óleo natural de Não, e tá aqui, ó. Isso aqui é um para o Márcio, um para a Jamile e o outro é do rapaz do pintor, Fernandes. Daniel, né? Do O que Daniel. fez Do o cartão. desenho. Daniel Cabral. Isso. Daniel Cabral. Eu disse que ia trazer, não falei? Tá aqui. E eu acho que Prometeu ou cumpriu? cumpri. Tá aqui. Mas eu já tomei e eu realmente recomendo, é muito bom. Olha aí. Eu já Agora, tomei. além disso, o óleo natural de avestruz combate a fraqueza, esgotamento físico e mental, a falta de memória, queda de cabelos, unhas fracas e a impotência. Muniz Tá bom demais, né? Muniz tomou olho há mais de 20 anos. Bem próximo. Deixa eu ver, 2000... Uns 10 anos. 14 anos. 14 anos. 14 anos, É desde verdade. 2010. Aí, ó. Aqui. Jamile, para encerrar esse bloco, né? É. Qual é o seu destaque agora, Jamile? Agora a gente vai falar de Brasileirão Série D. Rio Branco e Maitá, que são os times representantes aqui do nosso estado do Acre, já tem data de estreia definida no campeonato. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou na última segunda-feira a tabela detalhada da competição. O Estrelão vai pegar o Manauara na partida que abre a 4ª divisão no sábado, lá em Manaus. Já o Maitá vai enfrentar o Porto Velho no dia 1º de maio, a partir das 15 horas, horário aqui do Acre, no estádio Florestão, aqui em Rio Branco. E o regulamento da competição é o mesmo da temporada de 2023, com 8 grupos regionalizados com 8 clubes cada. Os times se enfrentam na primeira fase em jogos de ida e volta e os 4 primeiros de cada chave avançam para a segunda fase. Muniz. Damião, essa forma de disputa é mais justa? Sim. Eu acho que Regionalizar? Sim. Se é para simplificar, diminuir, ou seja, O custo, né? amenizar o custo e também essa lógica perversa que muitos se enfrentam. Tu imagina o Rio Branco joga amanhã, já tem que entrar em campo no sábado, lá em Manaus. Já né? viaja. Já tem que sair de campo, pegar o avião, ir para Manaus, descansar e jogar. A logística é bem pesada. Né? Se os caras não estão tendo pernas nem para o campeonato acreano, imagina um campeonato brasileiro da Série D, que as equipes já vêm se preparando aí há tempo, pensando nisso. Eu acho que a melhor forma de disputa é essa mesma. Deixa aqui pertinho. O Maitá vai a Porto Velho, do lado aqui, né? Vai jogar aqui, vai a Porto Velho. Rio Branco vai a Porto... Então, assim, melhor. Primeira fase, regional, as equipes vão ganhando rodagem aí, vão ganhando um fôlegozinho a mais, melhora o elenco, precisa melhorar o elenco, e a preocupação, Muniz, é essa, tanto a equipe do Maitá como a equipe do Rio Branco. Se o Rio Branco for derrotado amanhã, como será que o Rio Branco vai pensar em manter esse elenco ou melhorar para a Série D? O mesmo se aplica ao Maitá. Ao Maitá. Como é que vai ser Entendeu? o dia seguinte? Será que a diretoria está pensando em manter ou melhorar esse elenco, pensando na competição? Nós já sofremos muito em competições nacionais Série D, onde os dirigentes não conseguiu
organizar um elenco e, meu amigo, e vai faltando pernas. Atlético é exemplo disso. O Atlético Acreano, ele disputou um brasileiro, foi destaque nacional, uma das melhores equipes do Brasil, fazendo Chegou a uma ser avaliação. o melhor Atlético entre todos. Entre o Goianiense, entre o Mineiro. Entre Chegou o no segundo turno, foi o que aconteceu? Acabou, foi perdendo pernas, vai faltando, não tem Competição peças muito para repor. Com isso, recebe o quê? Só perde. Então, mas não é culpa do Atlético, não. É porque não tem mesmo. As nossas equipes não têm estrutura financeira para manter. Com base na tabela e também no desempenho dos dois times aqui no campeonato acreano, você apostar mais no Rio Branco ou no Humaitá numa boa campanha agora na Série D? Como eu torço pelo futebol acreano, eu torço que eles avancem bem. Mas a gente sabe que não é torcedor, eu quero a sua opinião. É porque assim, nós torcemos pelo nosso povo, né? Nosso estado, pelo futebol. Agora sim, temos que ser realistas. Muito difícil. Vai ser um campeonato muito difícil, eu não estou prevendo, nem tenho bola de cristal, mas o que essas duas equipes apresentaram no acreano, meu irmão, brasileiro é algo muito mais além. O que foi apresentado aqui no campeonato acreano, se continuar desta forma, podemos sofrer muito nessa primeira fase dessa competição. E quem vai fazer a gente sofrer mais, o Humaitá ou o Rio Branco? Depende do que vai acontecer amanhã. Né? Eu acho que depende do que vai acontecer amanhã. Porque se essas equipes conseguirem avançar, automaticamente cria-se uma motivação para melhorar o elenco. Isso. O Rio Branco deve reforçar o time. Agora há quem diga que o Humaitá nem vai reforçar, vai dispensar? Dispensar alguns jogadores. Fica ruim, né? Aí como é que vai disputar um campeonato? Aí o que está ruim pode ficar pior. Pode ficar pior. E aí vai ficar muito pior porque é em competição nacional. Com certeza. Né? Jamile Romano, qual é o seu destaque final e o boa tarde final? Não? É um intervalo? Eu estou querendo acabar com o programa do tempo, eu já sei, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, já estamos no segundo bloco ainda. Ainda bem que você está bem dirigido pelo Márcio. Já queria terminar o programa do tempo. Desculpe aí, por favor. Esqueçam o que eu falei. São 13h18. Até já.
Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Diário do Esporte, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora são 13 horas e 21 minutos no Acre. Boa tarde para você que nos prestigia todos os dias aqui de segunda a sexta-feira. Gente como o pastor Nilson Guzmão, isso, líder da Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Nilson Guzmão, você o conhece? Conheço. Muito bem. Foi jogador de futebol. Foi. Jogou no Atlético. Tony Leno também, né? Quem? Pastor Tony Leno também foi jogador. Também. E ainda joga muito futebol. Hoje a média de gol deles é um gol a cada 15 minutos. Olha aí. É o terror dos zagueiros, pastor. Gente boa. Muito obrigado de coração pela audiência, pastor Nilson Guzmão. Jamile, o seu destaque agora. Vamos inverter as bolas. A ordem dos tratores não alteram a estrada, né? É isso. Agora a gente vai falar de futebol feminino. O time do Atlético vai entrar em campo na segunda-feira com reforços. Segundo a diretoria, o time já fechou contratações com a goleira Paula e as atacantes Tatizinha, Fernanda e Jaque, visando o confronto de volta contra o time de Porto Velho pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A partida vai ser disputada segunda-feira, às 17 horas, aqui no Florestão. E para quem não lembra, o Atlético foi goleado por 5-0 na partida no Aloysio Ferreira, na capital de Rondônia. E por isso ele é obrigado a ganhar por 6 gols de diferença para conquistar essa classificação aí. Difícil, Damião hein? Viana. Não, primeiro a sua opinião. Você acredita nas meninas? Não, É né? muito difícil. Se você não acredita, você que é mulher não acredita, Muito por que difícil. eu vou acreditar? Realista, Você né, acredita, Jamile? Damião? A gente tem que ser realista, né? Você acredita? A situação do Atlético é complicada, porque tu toma 5 gols. Se tivesse perdido por 2-0, eu acreditaria que tinha como reverter. Mais 5, aí a gente volta às nossas equipes aqui, o próprio Galvez. Foi lá do Maranhão, né? Tomou um sacode, Foi 7, né? né? Tomou 7, conseguiu fazer 2 aqui. Então, se caso tivesse tomado no máximo 2, aí eu acreditaria que poderia reverter mais 5, muito difícil. Eu até ouvi da treinadora falando da questão do estádio, campo ruim lá em Porto Velho e tudo, mas é ruim para os dois lados, né? O campo aqui também não está muito bom, vai ser ruim tanto para o time do Acre como para o time de Rondônia. Então, futebol é assim, Muniz, futebol, tu faz o resultado e vem só garantir. Eu acho que é isso que a equipe de Porto Velho vai fazer. Fez o resultado lá, vai jogar aqui só para garantir, sem querer atacar muito a equipe do Atlético, porque já garantiu a vaga. Eu vou falar praticamente a mesma coisa que eu falei em relação ao Galvez Sub-17. Eu acredito na vitória das nossas meninas. Agora na classificação, Pois é. pode se preparar para o ano que vem. Já rodou, já era. Tchau, tchau. É porque você fala de classificação, Só né? cumprir a tabela. Fala de Mas classificação. vamos ganhar. Se Deus quiser, vamos vencer aqui, pelo menos para sairmos Questão de honra. forma honrosa, né? É isso. Mandaram para cá, eu vou gravar daqui a pouco, uma frase, não sei o autor, um pouco menos interessa agora, o importante é o conteúdo, né? O seguinte: não importa quantas vezes você apanhou, mas quantas vezes você está disposto a apanhar. Concorda com essa frase, Damião? Rapaz. Não importa quantas vezes você apanhou? Mas quantas vezes você está disposto a apanhar? Frase de guerreiro, né? É. Mas Mas guerreiro perdedor, né? Porque eu acho que é melhor. Mas perdedor também é guerreiro. É melhor evitar de apanhar, porque nós nascemos para quê? Para ser. Nós somos mais do que vencedor. Tem algumas frases que assim, são consoladoras, né? Tem assim, tipo, mais vale a lágrima de uma derrota do que o arrependimento de não ter disputado. Concorda com essa? Rapaz, será, Muniz? Não, né? Eu acho. Eu digo assim, vá com as suas frases para outro lugar. Diga. É porque assim, a gente tem que pensar positivo, né? Eu acho que. Vamos ver então quais são as frases do professor Quinho Brito, que jogou muito, né? Quando defendeu a Independência, Rio Branco, Atlético. Fez 2 golaços contra o Vasco, tem um aqui e outro lá. 2 golaços. Vamos 2 golaços contra o Fez um Vasco. aqui e disse, foi uma cagada. E E ele aí, foi lá- depois, foi lá uma em- semana depois, fez um mais bonito Lá em São ainda. Januário, lá dentro do campo do Vasco. E aí, como foi, é que fica? lá Aí no tem Rio. que se render. Vamos lá, porque vamos ver como é que o Quinho Brito pretende montar esse Humaitá para manter a invencibilidade e conquistar, pelo menos, a segunda vaga da calendário rotivo praticamente o ano todo. Vamos lá, professor Quinho Brito do Humaitá.
Boa tarde, meu amigo Muniz e a todos do programa. Prazer estar falando com vocês mais uma vez. Nesta quinta-feira a gente tem um jogo muito importante, o último jogo do campeonato, né? Campeonato muito equilibrado, onde de 6 equipes do segundo turno, 5 chegaram em plenas condições da disputa do título, né? Até as últimas rodadas. Na rodada anterior, o Rio Branco bastava uma vitória simples, já seria campeão. E teve o tropeço, e agora o Independência está nessa condição de uma vitória simples, né? Então, jogos equilibradíssimos, muitos empates nas rodadas, e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Rio Branco, um jogo equilibrado. O Rio Branco é uma equipe de qualidade, uma equipe de uma camisa muito pesada no futebol acreano, muita tradição, e a gente espera fazer um grande jogo, a gente espera que a gente possa estar num dia bom, e que a gente possa iniciar e terminar o jogo assim como foi diante do Galvez, aqueles 30 primeiros minutos de muita qualidade que a gente fez, onde a gente conseguiu produzir inúmeras oportunidades de gols, e que a gente possa converter essas oportunidades e que a gente consiga manter um bom jogo durante os 90 minutos. A nossa equipe vem oscilando nas partidas e a gente precisa fazer um jogo perfeito, tendo em vista que é a última partida, e essa partida pode nos garantir o calendário do ano que vem e também pode nos garantir o título, né? Como falei, é um campeonato muito equilibrado, onde as equipes elas estão muito parelhas, e no jogo Independência e São Francisco também tudo pode acontecer. A São Francisco é um time de muita qualidade, mostrou em todos os jogos do campeonato estadual, tanto no primeiro quanto no segundo turno. A gente está preparado, a gente sabe da responsabilidade, os atletas também sabem da responsabilidade que a gente tem, e a gente vai em busca, né, dessa vitória, e vai em busca de fazer um grande jogo para que a gente possa, no mínimo, né, conseguir essa segunda colocação que nos garante o calendário, e quem sabe também, né, possa nos garantir o título de campeão estadual 2024. Valeu, muito obrigado, estamos sempre à disposição aí para participar do seu programa com muito prazer. Abraço, Muniz, e a todos. Muito bom, obrigado, meu amigo Quinho, professor Quinho, treinador do Humaitá. Ô Damião, rapidinho, antes de chamarmos o próximo vídeo do Evandro Gigante, eu sempre digo que para você ser um bom treinador de futebol, ser diferenciado, tem que ter sido craque, e o Quinho, para a nossa realidade, foi, ou então ser um estudioso, e ele estuda muito, ele se qualificou para isso. Então, para você não foi uma surpresa ele se dá bem como treinador, né? De forma alguma. De forma alguma. O Quinho, na verdade, ele acompanhou, né, grandes treinadores, né, para poder... Sim. Né? Ele como jogador já atuava como... Eu lembro que ele era como espécie de... No caso do Ribamar, do professor José Ribamar Pinheiro de Almeida, ele era um auxiliar do Ribamar. Isso. Eu acho que muito consciente, né? O Quinho é um bom treinador, me diz. Eu acho que ele está pecando um pouco agora no Acreano, tá? Quando o Humaitá faz um gol, qual a atitude dele? De imediato. Começou o segundo tempo. Ele começa a trazer o adversário para cima dele. Mas num campo ruim, mas você faz 1-0, a chance de você... Mas vamos olhar o tempo ali, o tempo. O Humaitá fez o gol no início do segundo tempo, não foi? Isso. Um exemplo. Aí ele começa a trocar jogadores. Eu acho que, se ele pensar ali, aí é uma dica, professor Quinho. Manter o time para cima. Ali, faltando 10, 15 minutos, nós vamos dar uma segurada. Legal. Né? Eu acho que não deu certo por 2 vezes, ele fazer duas paredes ali atrás, duas muralhas. Isso. Ele botou 5 e 5, né? Isso. Aí não dá certo, tu tem que deixar o time jogar, porque senão tu vai trazer o adversário para cima de ti e automaticamente água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Legal. Foi o que aconteceu com os 2 empates, né, que o Humaitá sofreu. Isso. Bom, já ouvimos o lado do Humaitá através do professor Quinho, e como vem o outro lado? Como vem o Rio Branco do goleiro Evandro Gigante? Vamos lá então. Goleiro Gigante, amanhã, grande dia, decisão. Qual a expectativa sua e do elenco para o jogo de amanhã? Então, concentração forte, né? Concentração máxima para essa partida de amanhã. Jogo que para nós vale muito, vale tudo, vale o título, vale o calendário. Deixamos escapar na última partida essa possibilidade de sermos campeões.
Porém, a gente tem essa nova possibilidade no jogo de quinta-feira. A gente espera que amanhã a gente entre bastante concentrado, com foco lá em cima, com o pensamento de que a gente tem que fazer um grande jogo. E eu tenho certeza que com o que tem sido treinado, com as correções que o professor fez durante esses 2 dias aí na equipe, a gente vai chegar amanhã firme e forte para conquistar uma grande vitória. Valeu, Gigante. Boa sorte para você. Um baita goleiro, né? Seguro, firme, né? Muniz, eu olhando aqui as imagens, acho que o Rio Branco poderia fazer um projeto para que arrecadasse emendas, emendas para fazer a arquibancada ali, para organizar o estádio José de Melo. Tá do Rio Branco fazer seus jogos, realizar seus jogos ali. O campo. Mas é complicado. Em off eu digo para ti por que é meio complicado. Tu diz? Mas assim, sem tu me falar em off, olhando aqui. O Estatuto do mas se Torcedor, você. rapidinho, o Estatuto do Torcedor permite que você dispute jogo de futebol sem grama, sem gramado. Aí não permite onde tem grama, não permite. Então vamos lá. Não? Tá. Infelizmente. Tudo bem. O seu destaque final. Meu boa tarde. Boa tarde final. Meu boa tarde. Só para você estar ligado. Tá ligado. Meu boa tarde vai para o meu amigo John Catão, que é um amigo que eu conheci na UFAC e a gente estudou jornalismo junto. Agora ele é um especialista em esporte, tive a honra de conhecer e ele sempre nos acompanha aqui, tanto pela TV e pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência, John. Damião Viana, muito obrigado mais uma vez pela participação. A cadeira já continua, aos poucos está ficando cativa, mas você tem aí o espaço também para o seu boa tarde final. Para quem? Eu quero agradecer a você, a toda a equipe aí mais uma vez em poder participar do programa, naquilo que a gente pode estar contribuindo e dizer para você que está assistindo o programa agora, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, você pode se ligar na difusora Acreana, AM 1400. A partir das 3 eu já faço a abertura ali, né? Para acompanhar esses 2 jogos. Vamos estar com transmissão ao vivo para você. E boa tarde para você que está na escuta, está nos vendo. E dizer que é sempre um prazer estar aqui participando do Diário do Esporte. O meu boa tarde de hoje vai para o Mimi e o Closby, que estão preparando a boa parte da torcida organizada do Independência para voltar ao estádio, para, quem sabe, comemorar o campeonato 25 anos depois. Você é tricolor? Hã? Você é tricolor? Aqui sim. Aqui sim. Mas no programa não. No programa não tem torcida. Aqui a gente tem que ser de forma imparcial. Ou tentar ser, né? Mas o seu tricolor vai ser campeão do estadual. E boa tarde também para o meu amigo Aden Araújo, Aldenor Araújo, que não perde uma edição do Diário do Esporte. Boa tarde para todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal.